A grande notícia ecoada em todos os veículos de mídia internacional essa semana foi a eliminação por Israel de Anas al-Sharif, um terrorista do Hamas, muito próximo do Yahya Sinwar, que em suas horas vagas vestia um colete de imprensa e fazia transmissões para Al Jazeera no Catar. Não dá para acreditar o nível de condenações que Israel recebeu por ter alvejado o suposto jornalista. Com uma postura lúgubre, o pessoal da Al Jazeera denunciou esta e a morte de outros 4 supostos jornalistas em Gaza. As condenações se seguiram na CNN, na BBC, na France 21, enfim, 24, enfim. Mas Sharif não só apoiou o terrorismo, ele ajudou a perpetrá-lo. Israel apresentou provas, entre documentos apreendidos do Hamas, que Sharif era membro do grupo desde 2013 e responsável pelo lançamento de mísseis sobre Israel. Como jornalista, ele era responsável por disseminar a narrativa do Hamas, as mentiras, a difamação, a distorção, deliberadamente destinadas a incitar a violência contra Israel e voltar a opinião pública mundial contra o Estado judeu. Israel publicou recibos de salário que Sharif recebia do Hamas, seu nome estava na lista de funcionários e nas listas de cursos de treinamento em terrorismo. Há também várias selfies, famosas selfies do Sharif sendo abraçado e beijado pelo arquiteto do massacre de 7 de outubro, Yahya Sinwar, aquele que instruiu os palestinos a usarem cutelos, machados e facas para atacar os israelenses. E pior, ele esteve entre aqueles que ganharam o prêmio Pulitzer, é um prêmio muito famoso de jornalismo de 2024 na categoria Fotografia de Notícias de Última Hora, por ter publicado em tempo real a imagem repugnante, de verdade repugnante, dos terroristas do Hamas desfilando o corpo seminu e morto de Shani Luke pelas ruas de Gaza, enquanto o pessoal de Gaza cuspia em cima do corpo dela. Esses jornalistas foram avisados pelo Hamas para entrarem junto com os terroristas naquele dia, para filmar e glorificar o brutal assassinato, estupro, mutilação, incêndio e sequestros. Sharif era um deles. Assim, ele foi morto não por ser um jornalista, mas por ser um terrorista. Isso deveria ser claro, mas hoje em dia a mídia está determinada a que Israel não receba uma cobertura justa. O jornalista inglês David Collier fez uma boa pergunta. Não é estranho que o mundo está condenando Israel por matar um terrorista vestido de jornalista, mas ninguém condena a Al Jazeera ou o Qatar por empregar terroristas como jornalistas? Acho que esse é um problema mais sério, ele diz. Eu também acho. Isso porque o mundo trata a Al Jazeera como imprensa séria. Mas ela foi banida por vários países árabes, incluindo a Arábia Saudita, o Egito. E, inclusive, a autoridade palestina baniu a Al Jazeera por ser a voz de grupos que pregam radicalismo islâmico, como a Irmandade Muçulmana e o Hamas. 5 jornalistas israelenses veteranos foram mortos no dia 7 de outubro. Um deles, Roy Idan, de 43 anos apenas, foi morto frente à sua casa no kibbutz Kfar Aza. Ele foi morto a tiros enquanto fugia carregando a sua filha, Abigail, de 3 anos, nos braços. Ela já havia testemunhado o assassinato da mãe dela, Smadar. A irmã dela, de 6 anos, e o irmão, de 10, se esconderam no armário por 12 horas, perto do corpo da mãe.
Abigail conseguiu sair de debaixo do corpo ensanguentado do pai e correu para a casa de uma vizinha. Não adiantou. Ela foi sequestrada junto com aquela família amiga e somente foi solta depois de 51 dias de cativeiro. Este é apenas o relato da tragédia de uma das famílias que sofreram o inferno naquele dia. E depois de 680 dias, 1 ano, 10 meses e 10 dias, a tragédia de outras 50 famílias judias continua e também a de milhares de famílias árabes na faixa de Gaza. O irônico é que tudo isso poderia acabar instantaneamente se os reféns fossem devolvidos e o Hamas depusesse as armas. Mas não. Sabem por que não? Porque a campanha Israel está deliberadamente matando Gaza de fome tem sido tão bem sucedida que a mentira se tornou verdade, uma verdade aceita. Se você não repetir isso periodicamente na mídia, corre o risco de ser repreendido ou banido. Precisamos lembrar a cada minuto que quem começou essa guerra foi o Hamas. De novo, Israel não está lutando por vingança. Israel está tentando obter a libertação dos seus reféns e garantir que outro ataque não ocorra no futuro. Os objetivos declarados do Hamas, quais são? Exatamente o oposto. O Hamas orquestrou uma campanha de fome calculada e sincronizada com as manchetes, usando tanto os civis de Gaza quanto os reféns israelenses. Qual não foi a surpresa quando os Estados Unidos introduziram o GHF, aquela fundação que está fazendo a entrega da ajuda humanitária? Qual não foi a surpresa do Hamas? O Hamas e a ONU tentaram de tudo para deslegitimar essa fundação. Porque o objetivo do Hamas não tem nada a ver com alimentar o povo. Ele quer somente alimentar a narrativa que transformou o sofrimento em arma, transferiu a culpa para Israel e buscou vitórias políticas no cenário global. E sabe o quê? Eles conseguiram. Líderes do Reino Unido, França, Canadá e Austrália, entre outros, declararam que vão reconhecer o Estado palestino na próxima Assembleia Geral da ONU em setembro. Um Estado que existe somente na mente, uma ficção política. E esses líderes, por acaso, condicionaram, talvez, o reconhecimento desse Estado à libertação dos nossos 50 reféns? Dos quais acreditamos somente 20 estão vivos? Não, nenhuma condição, nada. É como se o Ocidente acreditasse que a condição de Estado palestino é uma varinha mágica, que pode transformar os enclaves controlados por terroristas e seus seguidores em uma democracia, amante da paz. Que se você simplesmente pronunciar as palavras solução de 2 estados vivendo lado a lado em paz e segurança, a realidade vai se conformar sozinha. Infelizmente a coisa não é bem assim, né? Parte da cegueira do Ocidente advém de uma ingenuidade e ignorância perigosa. Eles acreditam, esses países acreditam que todos estão jogando o mesmo jogo com as mesmas regras. As democracias liberais estão acostumadas com partidos de oposição, que são apaixonados pelas suas posições políticas e tudo isso. Mas esses partidos operam dentro dos limites convencionados, dos valores que são compartilhados. Esses países presumem que, como eles, nossos inimigos valorizam a vida, querem o melhor para seus filhos e prefeririam viver em paz, se possível. Mas grupos como o Hamas não compartilham desses valores. Seu código de regras é diferente. Eles acreditam que quanto mais seu povo sofrer, mais influência eles ganham. A ajuda humanitária não é para acabar com a fome, é para financiar suas operações.
O suporte internacional não é um caminho para a paz, é somente um meio para deslegitimar Israel. Uma sociedade que dá pão aos seus filhos, mas os ensina a matar, é uma sociedade doente. Em 7 de outubro, o Hamas mostrou ao mundo o que acontece quando todos os vestígios de humanidade são removidos de uma sociedade. O massacre de famílias, o estupro de mulheres, a queima de lares, o sequestro jubiloso de crianças, de bebês, de idosos. Isso não foi apenas não foram apenas crimes de guerra que eles cometeram. Foi um repúdio a tudo que nos torna humanos. Foi a mais pura expressão da barbárie. O ódio pelo ódio. A crueldade expressa sem limites. Precisamos reconhecer que nada irá mudar até que a ideologia do Hamas seja destruída. Reconhecer um Estado palestino mítico nas condições atuais não é um ato de compaixão. É uma abdicação da responsabilidade desses países. Dizer ao povo de Gaza que eles não precisam mudar, que podem continuar a agir sem qualquer traço de humanidade para com suas vítimas ou qualquer um, para com seu próprio povo. E também receber a recompensa de ter um Estado próprio, é colocá-los em um estado permanente de guerra e destruição, porque Israel, que está na sua fronteira, nunca mais vai abaixar a guarda para esse tipo de comportamento. Até agora, e apesar da condição da população de Gaza, que o próprio Hamas alega ser catastrófica, o grupo não tem mostrado uma gota qualquer de flexibilidade real com as iniciativas de acordo promovidas por vários países. Khaled Mashal, comandante externo do Hamas, que vive no Catar, no luxo, né, no ar-condicionado, declarou recentemente: o inimigo só entende a linguagem do jihad e do martírio. E insistiu que a redenção da Palestina se mede não apenas pela força de nossas armas, mas também por nossa prontidão para morrer. A prontidão do pessoal de Gaza, né? Porque ele está no Catar, ele e os filhos dele não vão morrer. Mas para vários comentaristas, inclusive da imprensa árabe, o que parece é que o Hamas sabe que não irá sobreviver e está se preparando para um final dramático que eles chamarão de martírio e nós de colapso. Nessa batalha, infelizmente, os reféns se tornaram um instrumento para ganhar tempo só. O Hamas sabe que não ganhará a guerra. Ele quer agora ganhar a narrativa e passar para a história com uma imagem heróica, que eles estavam prontos para o sacrifício supremo. E o fim do Hamas está longe de ser glorioso. E o Sharif, Anas al-Sharif, ele foi enterrado como um mártir, seu corpo seguido por milhares de moradores de Gaza, todos super bem nutridos, não vi nenhum que fosse magrinho. Até ele ser mais um a cair no esquecimento. Sua imagem de jornalista continuará a ser usada para demonizar Israel. É isso aí o que tivemos essa semana. E hoje, mais um míssil do Iêmen. Nos vemos a semana que vem. Até lá.